Bahar vai descobrir que o nome da verdadeira dona do celular e amante de Sarp era Sirin. Bahar fica revoltada com Enver por ele não ter lhe contado a verdade, embora ela tenha implorado e tenha o tratado como o verdadeiro pai. Bahar já não quer acreditar em ninguém mais, nem mesmo em Arif. Atice previne Sirin de que Bahar já está sabendo da verdade e pede para que Sirin vá para longe para evitar a fúria de Bahar. Olá, bem-vindos ao canal. Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, ao chegar no apartamento com as crianças, Bahar escuta um forte grito vindo do apartamento de Seida. Ela vai até a casa de sua amiga e pergunta o que aconteceu. Seida diz que sua mãe não permitiu a visita do filho de Seida, já que a mulher não quer que o menino tenha contato com a vida extravagante de Seida e não venha a sofrer desgostos ao saber a verdadeira profissão da mãe. Yusuf, o pai de Arif, diz que fez uma enorme dívida após comprar vários brinquedos e coisas gostosas para que o filho de Seida pudesse comer enquanto ele estivesse no apartamento dela. Bahar fica triste e tenta consolar Seida, dizendo que mais cedo ou mais tarde talvez a mãe de Seida a deixe se encontrar com seu filho. Enquanto isso, Piril visita a casa de seu pai, Swat, para ameaçar o homem. Ela diz que não gostou nada da ideia do pai dela estar se envolvendo com a mãe de Sarp. Piril diz que é muito perigoso para que esta mulher esteja convivendo perto deles. Afinal, ela sabe que Bahar e os 2 filhos estão vivos e se Sarp por algum acaso se encontrar com a mãe, vai descobrir o paradeiro de Bahar e descobrir que ela e os filhos não estão mortos. E se isso acontecer, Sarp não pensaria 2 vezes em deixar a nova família e voltar para Bahar e as crianças. O pai de Piril, Swat, diz que devem manter os inimigos por perto. Afinal, com a mãe de Sarp ali com ele dentro da casa, ele pode vigiá-la constantemente e saber cada um de seus passos. Piril diz que seu pai não pode ter um casamento de mentiras com esta mulher. Então, ele lembra a filha que o casamento dela também não passa de uma mentira. Afinal, ela mentiu sobre a verdadeira identidade de Sarp, que agora se chama Alp. E também mentiu sobre a verdadeira situação de Bahar e das crianças, que Sarp acredita estarem mortos e enterrados. Piril então se retira da casa de seu pai, completamente cheia de ódio. Ao mesmo tempo que isso acontece, Sirin vai até ao apartamento de Bahar na tentativa de falar com seu pai Enver. Sirin diz que já fez os exames e doou sangue para Bahar, tentando se fazer de boa moça. Enver diz que era exatamente isso que qualquer ser humano normal e com um pingo de decência faria por outra pessoa. Sirin então fica triste por seu pai não estar acreditando nela. Ela também diz que veio para se desculpar e pedir para que seu pai volte para casa para viver junto dela e de Atice. Enver diz que jamais deixará Bahar e as crianças de lado e diz que não voltará com as crianças para aquela casa. Ele também diz que não acredita mais em nenhuma palavra de Sirin, após ela ter apresentado um psiquiatra falso para Atice. Essa foi a gota d'água. Ele fecha a porta, deixando Sirin sozinha do lado de fora. Sirin fica com raiva do pai e desce. Ao sair na rua, ela vê a loja de Arif e decide entrar. Sirin vai até a cafeteria e pede um chá. Arif não gosta de ver Sirin no local e a trata com frieza. Ela pergunta por que Arif está agindo assim com ela. Se foi por causa de tudo que as outras pessoas falaram sobre ela. Então Arif diz que ninguém precisou contar nada para ele
que ele viu com seus próprios olhos como Sirin costuma agir. Ele então diz que não gosta da presença dela no local e que não confia nem um pouco nela. Sirin disse que teve que mentir sobre o seu nome no primeiro encontro que eles tiveram, porque ela queria saber como sua irmã estava vivendo e não queria revelar sua identidade para Arif. Arif então não dá mais palavras com Sirin e ela decide sair de lá. Já na casa de Sarp, Piriu tenta a todo custo controlar os pensamentos de seu marido. Ele está jantando enquanto ela pergunta por que o seu pensamento parece longe e ele não está presente naquela mesa. Alpe então diz que está pensando na sua família antiga, em barrar em seus filhos. Piriu diz que não quer que Sarp fique pensando no passado, que agora ele deve apenas focar no presente e no futuro, que eles têm 2 filhos que precisam cuidar. Sarp então se levanta chateado na mesa e diz que Piriu não deve se intrometer na sua vida e muito menos no seu passado. Piriu diz que quer se apropriar do passado, do presente e do futuro de Sarp, que ela é a dona da vida dele. Sarp então se levanta da mesa chateado. No dia seguinte, pela manhã, Ratice marca um encontro com Enver em uma lanchonete. Ela pede para que Enver volte para casa para ficar com ela e com Sirin. Afinal, Sirin ainda precisa de cuidados psiquiátricos e ela sente muita falta de Enver. Enver diz que sente falta de Ratice, sente falta de suas coisas, mas que ele não deixará Bahar sozinha para voltar para aquela casa, principalmente enquanto Sirin estiver por lá. Ratice então comenta que Sirin se propôs a doar a medula caso seja compatível com Bahar, e Enver diz que ela não faz nada além da sua obrigação. Ratice tenta a todo custo fazer com que Enver perceba a mudança da filha, porém ele se mantém intacto a qualquer mudança em relação ao comportamento de Sirin, preferindo não acreditar em nenhuma mentira de Sirin e nem nas justificativas de Ratice. E Elis resolve fazer uma visita a Bahar para saber como sua amiga está. E Elis então comenta que está se sentindo muito infeliz em seu casamento, não deixando claro que seu marido não lhe apoia em nada, já que Elis ficou muito chateada por ele não ter aceitado que Bahar e as crianças ficassem na casa dos 2. E Elis então fala que pensa em divorciar-se, e Bahar diz que a amiga precisa pensar muito bem antes de decidir tal coisa. E Elis então menciona se Bahar já descobriu quem é a nova dona do número pertencente à ex-amante de Sarp. Bahar diz que agora está com uma nova mulher, uma mulher que comprou o número do antigo telefone, então não sabe mais a quem pertence, e eles então têm a ideia de que Bahar ligue para a nova dona do número e pergunte por quem as pessoas têm chamado neste novo número. Assim ela descobrirá o nome da amante de Sarp. Bahar diz que é uma ótima ideia e que fará isso, mas antes precisa sair para comprar iogurte. Após voltar do mercado, Bahar vê que Arif sai do apartamento acompanhado de Bessan. Ela então faz uma cara de surpreendida. Arif percebe e vai dar explicações a Bahar, dizendo que ela não precisa ficar com ciúmes, afinal ele não tem nada a ver com Bessan. Ele apenas atendeu o pedido de Seida, que estava bastante preocupada, afinal Bessan não atendia nenhuma das ligações. Bahar então olha para Arif e diz que ele não precisa dar nenhuma satisfação para ela, que ele pode fazer o que quiser de sua vida. Arif então fica surpreso e triste com a reação de Bahar. Enquanto isso, Sarp descansava sentado olhando para o mar, quando um homem se aproxima e finge que reconhece ele. O homem então chama pelo nome de Sarp,
e diz que conhece ele e lembra muito bem da vida que ele tinha, dizendo que Sarp costumava frequentar aquele local com sua esposa grávida. Sarp se assusta com o homem e diz que não se chama Sarp, que seu nome é Alpe. Então o homem diz que é exatamente este nome que ele tinha, afinal ele não mudou nada em sua aparência. O homem ainda menciona que Sarp gostava de escalar e que frequentava aquele local com sua esposa, uma mulher grávida e bastante jovem e bonita. Sarp diz que deve ser um engano e sai de lá correndo bastante assustado. Em seguida, o homem liga para Swat, o pai de Piril, e diz que fez exatamente como ele recomendou. O pai de Piril agradece e diz que é exatamente isso que eles devem continuar fazendo, ativando as velhas memórias de Sarp. Sarp então chega em casa e conta a Piril que um homem na rua o reconheceu e o chamou de Sarp. Ela diz que este homem deve ter se enganado, que seu verdadeiro nome é Alpe. Piril ainda menciona sobre eles irem para outro país, quem sabe na América. Sarp diz que não pode deixar aqui o seu passado para trás, já que ele gosta de visitar o túmulo de sua família, Bahar, Nissan e Duruk. Piril diz que caso alguém venha descobrir sobre o passado de Sarp, toda a família corre risco, não só ele quanto Piril e os filhos, mas também todo o passado de Sarp. Ele não acredita nas palavras da mulher e vai embora. Mais tarde, Bahar decide fazer o que ele sugeriu e liga para a nova dona do número pertencente à ex-amante de Sarp. Ela então pede desculpas por estar de novo perturbando a mulher, mas diz que precisa de uma informação importante. Bahar pergunta para quem as pessoas costumam perguntar quando ligam para o novo número. A mulher então diz que sempre que ligam, perguntam por um nome, Sirin. Bahar então deixa o telefone cair no chão e fica completamente atordoada. Ela então começa a juntar todas as informações sobre como o celular misteriosamente foi parar na casa de Atice e todas as outras vezes que as circunstâncias tentaram ligar o nome de Sirin ao nome de Sarp. Bahar então decide tirar satisfações com Enver, mas antes ela fala que precisa retirar seus filhos da casa, pois eles não vão poder ouvir o que vai acontecer. Bahar diz que está prestes a explodir de ódio, então pede que Seida leve Duruk e Nissan para seu apartamento enquanto ela conversa com Enver. Bahar diz que agora já descobriu que o número pertencia a Sirin, que Sirin e Sarp eram amantes. Ela então pergunta como Enver teve a capacidade de mentir na sua cara sobre algo tão sério. Ela diz que espécie de pessoas Enver, Atice e Sirin são. Afinal, eles esconderam essa informação dela. Enver pede perdão e diz que não contou devido ao estado frágil de saúde de Bahar. Bahar diz que isso não importa, que ele deveria ter lhe contado a verdade e que ela o colocou no lugar de um pai. Então ele deveria ter sido mais justo com ela. Mas ele é igual a Tice, encobre todas as tramas malignas de Sirin. Enver pede desculpas enquanto Bahar começa a gritar, dizendo que não quer mais vê-lo na frente dela e que ele pode sair daquela casa e voltar para aquele ninho de cobras. Seida e Arif então escutam a conversa do outro lado da porta, já que Bahar e Enver falam aos gritos. Enver implora por perdão e diz que não sabe como Sirin foi capaz de se envolver com Sarp, mas tanto ele quanto Atice jamais aprovaram tal comportamento. Ele disse que não falou nada por medo da saúde de Bahar, e Bahar já não quer mais saber nenhuma palavra que sai da boca de Enver. Bahar então decide sair de casa e pede que Arif e Seida vigiem seus filhos por um instante.
Enquanto isso, Enver liga para Tice, desesperado, dizendo que Bahar já descobriu toda a verdade sobre Sirin ser a amante de Sarp. Ele pede para que a Tice peça para que Sirin não se encontre com Bahar e que saia de casa, temendo que este encontro prejudique ainda mais a saúde de Bahar. A Tice diz que fará isso imediatamente, que Bahar não pode jamais ver Sirin neste momento em que ela está tão frágil. A Tice então tenta ligar para Sirin, porém o telefone de Sirin está desligado. Sirin estava saindo do cinema com Lenvete, e Lenvete deixa Sirin em uma parte da rua, próxima à casa de Atice. Sirin caminha até a porta e abre, enquanto Atice fica observando quem é. Ao ver que se trata de Sirin, Atice então pega a filha e diz que ela deve sair de lá o mais rápido possível, pois Bahar já descobriu toda a verdade. Sirin fica sem entender e pergunta novamente qual o motivo de tanta confusão e por que Atice está agindo daquela forma. Atice diz que Bahar está vindo tirar satisfações sobre Sirin ser a amante de Sarp. Quando as duas escutam alguém bater na porta, é Bahar, que grita pedindo para que Atice abra a porta. Sirin e Atice ficam se olhando, e o capítulo termina desta maneira, com Bahar prestes a confrontar Sirin.